Sejam muito bem-vindos aí à nossa live do Twitch. Se você estiver vendo esse vídeo depois pelo YouTube, seja muito bem-vindo também. Hoje a gente vai transmitir conteúdo sobre Forza 7. Vamos fazer uma atualização das nossas tomadas de tempo, né? Tem alguma coisa que precisa ser consertada, alguma coisa que eu preciso dizer também sobre alguns vídeos anteriores aqui das voltas que eu fiz. Mas hoje eu quero começar de um jeito diferente com vocês. Eu queria comentar hoje um pouco mais sobre a Fórmula 1, né? Hoje a gente teve o retorno e era uma coisa que eu tava esperando muito, porque as atividades da Drivers Club Brasil, elas têm se voltado também para a Fórmula 1, tá? Se você gosta muito desse conteúdo, eu vou pedir para você seguir a gente lá no Instagram, porque todos os dias basicamente a gente está disseminando informações sobre a Fórmula 1, tá bom? Hoje a gente teve o retorno e primeiramente eu queria parabenizar a Bandeirantes pela transmissão. Foi uma transmissão digna dos fãs da Fórmula 1. A gente estava muito tempo carente de uma transmissão de qualidade, né? Então hoje a Band começou a sua transmissão logo cedo, trazendo alguns campeões aí da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet. E a gente também teve algumas matérias sobre ali o circuito do Bahrein e tudo mais, algumas entradas ao vivo da Mariana Becker, mas o ponto alto mesmo da corrida foi toda a preparação que foi feito pela Bandeirantes ali da corrida, toda a atenção que foi dada durante o domingo. Então, antes de começar o GP, a gente teve todas essas matérias de entrada, depois a gente teve uma cobertura total, né, começando até antes ali da Formation Lap, né, trazendo algumas informações ali naquele ponto. Tivemos toda a transmissão e depois ainda a gente teve o pódio sendo transmitido, que era uma coisa que a Globo não fazia anos. E também a gente teve até com direito aí uma entrada ao vivo numa exclusiva que o Hamilton deu para Mariana Becker. Então, primeiramente eu queria dar os parabéns para a Bandeirantes pela transmissão. Eu acho que, como fã de Fórmula 1, eu acho que é isso, esse é o caminho, né, para a gente conseguir fazer crescer esse esporte, né? O automobilismo ainda no Brasil, ele é o maior público da Fórmula 1, mas se você pegar proporcionalmente pela população do Brasil, você vê que a Fórmula 1 ainda está a passos pequenos e precisa melhorar a cada dia mais, beleza? Então, dito isso, eu queria falar um pouquinho também sobre a corrida, né? Hoje o vencedor foi o Lewis Hamilton, né? O Max Verstappen chegou a poucos metros ali do Lewis Hamilton, chegou a fazer ultrapassagem no Lewis, mas de forma não legal. Então ele teve que devolver essa posição para o Lewis Hamilton e acabou que no final ele não conseguiu alcançar e ultrapassar o Lewis Hamilton. Eu acho que a equipe da RBR errou um pouco na sua estratégia, tá? Eu acho que a estratégia deveria ser bem melhor feita. O Verstappen demorou para parar, a primeira parada do Lewis foi muito antes do Verstappen. Depois, quando o Verstappen parou, do primeiro jogo de pneus para o segundo, eu acho que deveria ter sido utilizado um outro composto que não o médio, né? Então, como ele largou de médio, colocou o segundo jogo médio, ele teve que obrigatoriamente trocar os pneus. Se ele tivesse começado com médio, trocado para os rígidos, depois conseguisse se sobressair aí na corrida, ele conseguiria, por exemplo, trocar para o jogo de pneus macios. Então eu acho que isso fez uma falta ali no final da corrida e ele acabou se prejudicando. Essa corrida ela trouxe uma mensagem muito boa pra gente, espectador. Esse ano vai ser muito disputado, mas os jogos de equipe eles vão prevalecer esse ano, tá? Então hoje a Mercedes ela ganhou essa corrida muito pela equipe, não pelo carro, tá? O desempenho do Hamilton foi excepcional também, mas o que ganhou a corrida hoje foi o desempenho da estratégia de equipe, coisa que a RBR precisa melhorar muito porque ainda tá engatinhando nessa questão, tá? Então basicamente foi isso. O Checo Pérez hoje foi eleito o piloto do dia, tá? O Valtteri Bottas, ele serviu como um escudo psicológico pro Hamilton, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Quando a corrida estava acontecendo, o Hamilton parou primeiro e o Bottas ficou na pista. Então o Hamilton trocou o jogo de pneu, voltou, começou a fazer melhores tempos e começou a se aproximar ali do Verstappen, tá? E o que aconteceu? O Bottas foi segurado pela equipe para que o Verstappen se enxergasse num jogo muito difícil. Então ou ele parava e era atacado pelo Bottas, ou ele permanecia para ver o que ia ocorrer com o desgaste dos pneus do Hamilton, e ele acabou ficando, só que ele acabou
perdendo tempo, tomou o undercut do Hamilton, e depois o Bottas ficou muito infeliz ali no final da prova. Nas entrevistas deu para perceber isso, tá? Esse ano o jogo de equipe ele vai ser fundamental, e eu acredito que o Checo Pérez também vai ser usado nesse jogo de equipe aí mais pra frente, tá? Falando do Checo Pérez, ele foi eleito piloto da corrida, como eu disse anteriormente, mas o resultado dele foi o 5º colocado, foi modesto até, eu acho, mas ele foi prejudicado. O primeiro, na Formation Lap, né, a volta de apresentação, o carro morreu. Simplesmente ele estava fazendo uma curva lá no meio do circuito, o carro morreu, ele teve que largar dos boxes, tá? Com isso, o circuito teve uma volta subtraída, ao invés de 57 foram dados 56 voltas só. E aí o Checo Pérez, ele já nas primeiras voltas parou no box, trocou pelo mesmo jogo de pneus também, igual o Verstappen, ao invés de colocar um jogo de pneus aí mais rígido para tentar ficar mais tempo rodando ali na pista sem que ele precisasse parar, ele colocou um outro jogo de pneus médios, e aí acabou também se atrapalhando um pouco nessa questão de estratégia. Mas ele fez uma boa corrida, conseguiu chegar em 5º, tá? E é isso, basicamente foi eleito o melhor piloto do dia porque fez bastante ultrapassagem. O Vettel tá me decepcionando muito, não só nessa temporada, na outra também ele já havia vindo em uma sequência de resultados ruins, mas hoje ele deu uma batida no carro do Ocon, que foi uma batida que parecia batida de principiante, né? Parecia batida de pessoa inexperiente ali no volante, tá? E o Yuki Tsunoda teve um resultado brilhante, foi um cara assim pra gente parar e falar, porque ele chegou em 9º colocado e ultrapassou o Lance Stroll na última volta, tá? Por que eu digo que isso é notável? Porque ontem ele foi muito prejudicado pela própria estratégia. Eu acho que a RBR ela foi surpreendida um pouco pela confiança, pela autoconfiança. Se você pegar pelos resultados de sexta-feira, a AlphaTauri e a RBR dominaram esses resultados de pré-treino aí, de pré-qualificação. Na qualificação, no Q2, no segundo qualificatório, que é o que diz quais os pneus serão usados na largada por cada um, a RBR e a Mercedes optaram por sair com os pneus médios para ter uma vantagem de corrida depois, né? Ou seja, você conseguir utilizar um composto mais macio quando o carro estaria mais leve. Então, quem larga com os pneus mais rígidos no começo e depois troca para os mais macios, eles têm uma certa vantagem. Então, o que aconteceu? O Yuki Tsunoda saiu, né? A AlphaTauri também adotou essa estratégia. Ele saiu para fazer no Q2 a sua melhor volta e acabou ficando fora do Q3, porque é uma faca de dois gumes. A partir do momento que o piloto ele sai para fazer a volta com os pneus médios, se ele conseguir passar com o Q3, isso quer dizer que ele vai largar com os pneus médios. Só que se ele não passar pro Q3, meio que essa estratégia não vinga. Então foi isso que aconteceu com o Yuki Tsunoda, mas ele conseguiu fazer frente com todos os pilotos mais experientes que ele, fez frente com o Alonso, fez frente com o Vettel, e chegou mais bem colocado que o Gasly, que bateu o bico do carro e acabou tendo que parar ali para trocar o bico e acabou se atrapalhando ali no resultado final da corrida. Eu queria pedir para vocês, tanto do Twitch quanto do YouTube, para se inscrever no nosso canal, para se subscrever sua conta aí no Twitch, tá? Se você quiser se manter informado sobre a maior categoria do automobilismo do mundo, o seu lugar é aqui na Drivers. Muito obrigado por vocês estarem até agora conosco, tá? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui para começar a nossa live aí de força. Beleza? Forte abraço aí para todo mundo. Tchau.